Bom, então a aula de hoje vai tratar do tema transições demográficas, né? Eu vou apresentar aqui para vocês o slide, o PDF. Vocês vão só me dizer se vocês conseguem vê-lo, certo? Que ele está abrindo aqui. Deixa eu dar um tempinho aqui para ver se ele abre. Bom, então, pessoal, a gente vai tratar de um tema que é muito caro para os estudos populacionais, certo? O que é uma transição demográfica? Transição demográfica é o caminho percorrido pelos países com suas respectivas populações para alcançar o equilíbrio, né, demográfico, certo? A estabilização demográfica. O que é isso? Números de nascimentos e mortes, né, estáveis, certo? Então a gente tem diversos estágios de transição demográfica no mundo. O Brasil, veremos daqui a pouco, ele está passando por uma transição demográfica nas últimas décadas, principalmente. Nós éramos um país até meados do século XX, tradicionalmente agrário, né? Vivíamos majoritariamente no campo, e nossa urbanização conseguiu mudar esse quadro. Hoje nós somos um país que vive majoritariamente nas cidades, né? A maioria das pessoas vive nas cidades. Uma minoria ainda reside e mora no campo, né? Porque nosso país passou por uma urbanização rápida que acompanhou a industrialização. Então sempre nós tivemos essa tradição no campo, mas recentemente, repito, nosso quadro tem se modificado significativamente, né? Portanto, a transição demográfica ela vai ocorrer em diversas fases, né? Nós temos, como a gente vai conhecer, nós temos uma fase onde nós temos natalidade e mortalidade, perdão, altas, e depois elas vão decaindo uma após a outra até que esse cenário se transforme em uma estabilização, certo? Então deixa eu ver se aparece aqui. Não está aparecendo, cara. Deixa eu ver. Bom, antes disso, deixa eu colocar aqui um vídeo para vocês para a gente discutir. Vocês estão vendo essa tela do YouTube? Força de trabalho que sustenta as aposentadoras. Deu certo? Agora deu certo. Pronto. Vou apresentar aqui essa reportagem. Foi uma reportagem do Fantástico, né? Que foi exibida antes da reforma da Previdência. E a gente vai entender como é que isso funciona. Como é que isso funcionou, porque já foi aprovada aí a nova reforma da Previdência, né? A gente sabe que, como eu falei a semana passada para vocês na aula, a Previdência ela é algo que já faz parte da nossa sociedade há muito tempo. É uma proteção para aqueles que são incapacitados pela idade ou por uma situação de saúde ou um acidente de trabalho que deixou a pessoa incapacitada. É uma proteção para esse tipo de pessoas, para que eles não fiquem desprovidos de renda, né? Justamente em momentos da vida em que eles são incapazes de gerar renda, de gerar riqueza, de trabalhar, de fazer parte da população efetivamente que contribui para a previdência pública, certo? Então deixa eu
Eu vou silenciar aqui meu microfone. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam para mim, tá certo? Aposentadorias e pensões não crescem no mesmo ritmo. Ou seja, o rombo da Previdência só aumenta e cria um enorme desafio para o futuro do país. Como desatar esse nó? Um sistema baseado na solidariedade. A geração que está na ativa sustenta quem já fez isso antes pelos outros. Se a base é pequena, o colapso é inevitável. Brasil, quem paga é você. O que eu posso dizer é que, de fato, nós estamos numa situação muito difícil. A sociedade brasileira mudou muito em 50 anos. A média de filhos por mulher caiu de 6 para 1,7. E a expectativa de vida saltou dos 55 para mais de 75 anos. A pirâmide demográfica mostrava: éramos um país de jovens, uma imensa base. E lá em cima, a ponta fininha mostrava que poucos brasileiros passavam dos 60 anos. Mas com o avanço das décadas, essa forma vai mudando. Cada vez nascem menos brasileiros e o número de idosos aumenta. Hoje, temos 22 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2030, esse número terá dobrado. E em 2060, os idosos serão 1 em cada 3 brasileiros. E como na pirâmide humana, a Previdência também só fica em pé se a base for muito maior do que o topo. Mas se essa base encolhe, quem está em cima se segura em outro apoio. No caso, o Tesouro Nacional. E isso já está acontecendo agora, quando a proporção de velhos e jovens ainda é boa. O déficit da Previdência, segundo o governo, foi de 85 bilhões de reais no ano passado. E este ano deve ser de 130 bilhões. E quem é que vai pagar a conta? A sociedade inteira paga, inclusive quem não está recebendo. Você pode, de fato, se aposentar mais cedo, receber um pouco mais, só que a sua família vai sofrer com isso. O seu filho não vai ter uma escola adequada, sua esposa pode ser assaltada por limitações relacionadas a gastos de segurança. Isto é um crime contra os nossos filhos. Isto é um crime contra o futuro. Isto é condenar o país a um desastre. O Brasil é um dos apenas 4 países do mundo que não estabelecem idade mínima para aposentadoria. Um marciano que chega de fora da Terra aqui, vê a situação, ele chega à conclusão: trata-se de um país rico, porque permite que as pessoas se aposentem aos 46, 47, 48 anos. Na hora da aposentadoria, nós não somos todos iguais perante a lei, como manda a Constituição. Isso depende de onde você vive, qual é o seu trabalho, se o seu patrão é o governo, se você é civil ou militar, homem ou mulher. Para entender as propostas de reforma, é preciso ver todas as formas de aposentadoria. Em média, o brasileiro se aposenta por tempo de contribuição com 54 anos. É a idade de Luiz Maciel, que acumula o trabalho de bancário com o de professor universitário à noite. E planeja se aposentar já no ano que vem. Aproveitar um pouco da minha vida, cuidar dos meus filhos, cuidar das minhas terrinhas, né? Pode se aposentar o homem que tem 35 anos de contribuição, a mulher com 30. O valor é integral se a soma da idade com a contribuição der 95 anos para os homens, 85 para as mulheres. Se não, entra o fator previdenciário, que vai diminuindo o valor a receber quanto mais jovem for o aposentado. Estabelecer uma idade mínima para aposentadoria é o principal ponto da reforma, segundo o ministro Eliseu Padilha, que é o único do governo que fala sobre reforma da Previdência. Com que idade mínima o governo trabalha? A regra no mundo hoje, o geral, é 65 anos. Países que têm expectativa de vida maior já estão trabalhando dos 65 no rumo dos 70. Para quem já está no mercado, o governo pensa em regras de transição. Então, digamos que alguém que falta 2 anos trabalha mais 6 meses ou mais um ano. Nós vamos fazer uma regra de transição que ela é inversamente proporcional. Quem mais trabalhou, menos vai suportar desta variação para chegar aos 65. Quem contribui há menos tempo trabalharia alguns anos a mais. E o Luiz, pelo menos alguns meses. Eu não gostaria que nem transição tivesse. Hoje eu não tenho mais expectativa de direito, eu tenho direito adquirido. Quem
Quem chega aos 65 anos vive mais do que o brasileiro médio. 17 anos se for homem, 20 se for mulher. É a pessoa que já sobreviveu a todas as probabilidades de morte até então e que ainda está viva. Além de viver mais, as mulheres se aposentam 5 anos antes que os homens. Nós vamos caminhar também no rumo da igualdade, até porque a mulher vive mais que o homem no Brasil. As centrais sindicais não aceitam mudanças. Dizem que o déficit da Previdência é provocado por sonegação de 26,7 bilhões de reais ao ano e renúncia fiscal, que deixa de cobrar outros 55 bi. A soma das duas ainda não cobre o rombo. A Previdência é uma questão social, é uma questão política, mas ela também é uma questão matemática. A matemática não pode ser agredida. Na minha opinião, eu acho que tem problema sim na Previdência. A nossa proposta, na realidade, é que se tenha uma CPMF exclusiva, tem que ser exclusiva para a Previdência. Os sindicalistas também dizem que as mudanças prejudicam os mais pobres. No Brasil, a maioria dos trabalhadores, filhos dos trabalhadores, começa a trabalhar com 14 e 15 anos de idade. E a maioria dos, por exemplo, que são filhos da sociedade mais abastada, começa a trabalhar depois da universidade. É justo igualar a idade mínima de aposentadoria para os dois casos? Para os especialistas, esse tratamento já é desigual. Tipicamente, estas pessoas, é verdade, sem dúvida nenhuma, que começam a trabalhar cedo, mas muitas destas pessoas não têm condição de comprovar carteira de trabalho por um período de 30 anos. E assim não se aposentam por tempo de contribuição, mas por idade, com apenas um salário mínimo por mês. Olha, eu comecei quando eu tinha 9 anos na casa de família. Que idade a senhora tinha quando assinou a carteira a primeira vez? Tinha 28 anos. 28 anos. Mas só que eu não fui direto, pagando direto. Aí eu trabalhei, aí pagava, parava. Aos 61 anos, com 52 de trabalho, ela não consegue comprovar 15 de contribuição. E por causa da crise, perdeu o emprego na firma de limpeza, onde finalmente tinha os direitos pagos. Eu vou aproveitar meu auxílio-desemprego para pagar essas parcelas aqui. E se o governo igualar a idade para homens e mulheres? Se eles for jogar mais para frente, eu vou ter que procurar um emprego para poder continuar pagando o meu NPS. Pois bem, gente. Algum comentário a respeito do vídeo? Não sei se professor. Pronto. Esse vídeo ele mostra um pouco do que foi o debate, né, sobre a reforma da Previdência, que é um efeito da mudança demográfica que o nosso país viveu nas últimas décadas. Gerou-se esse debate, né? Poxa, e a Previdência? Como é que nós vamos manter ela a longo prazo? Só que como a gente viu, tem os dois lados da moeda, né? Tem um lado que foi o vencedor, vamos dizer assim, desse embate de ideias, que foi aquele que aumentou o tempo de contribuição de todos nós. Agora todos nós temos que trabalhar anos a mais para nos aposentarmos com o valor integral que nós, né, temos direito. E tinha um lado que falava das empresas que sonegavam os impostos, que é outra coisa que cobriria o rombo, né? Mas aí, infelizmente, esse debate ele acabou pendendo para o lado que prejudica o trabalhador, né? Por isso que nos últimos anos a gente pode dizer, não só por isso, mas por outras medidas governamentais em políticas federais, políticas públicas, que os trabalhadores perderam muitos direitos, né? A partir do momento em que você tem uma reforma trabalhista em que o trabalhador não tem mais os mesmos direitos assegurados, o patrão pode parcelar suas férias, né? Você já perde seus direitos, já precariza o que já é precário, né? Nós trabalhamos para ganhar muito pouco, essa que é a verdade no Brasil. O salário mínimo é baixíssimo, que não cobre as nossas necessidades de renda, de sobrevivência básica, de cidadania, certo? E nós temos esse problema do avanço cada vez mais constante
da retirada de direitos, né, de trabalhadores. Por isso que é importante sempre a gente pensar. Vocês provavelmente não votaram ainda, né? Mas quando votarem, prestar atenção em quais candidatos têm um discurso alinhado com os trabalhadores, que nós todos somos trabalhadores, né? Eu, vocês, quando tiverem daqui a pouco uma carteira assinada, né? Tiverem idade de trabalhar, vocês serão trabalhadores e vocês sentirão na pele as dificuldades que todos nós sentimos, né? Vocês fatalmente passarão por isso. Então é bom sempre a gente pesquisar como votam os deputados, né? Como eles votam de acordo com as pautas. Se eles são a favor dos trabalhadores ou se eles são a favor da retirada de direitos dos trabalhadores. Então é bom sempre a gente estar de olho, né? Porque às vezes a gente vota numa pessoa, mas não acompanha como ela age no Congresso, no caso se for para deputado federal ou para senador no Congresso, se for para vereador na Câmara de Vereadores, né? E se for deputado estadual para a Assembleia Legislativa, certo? Então, pessoal, isso foi uma discussão paralela a esse tema, né? Então, vamos trazer as principais fases da transição demográfica a partir de agora, tá certo? Então, a primeira fase, como eu já falei no começo, eu vou recapitular aqui para quem não estava presente. A transição demográfica é um conceito que envolve o equilíbrio entre taxas de natalidade e taxas de mortalidade, de modo que os países eles vão se ajustando em seus respectivos ritmos até o ponto em que eles conseguem atingir um patamar de equilíbrio, né, e de estabilidade do seu crescimento populacional, tá certo? Então nós temos várias fases, né? Deixa eu colocar aqui, passar aqui o slide. Vocês estão vendo aí a tela do PDF, melhor dizendo, né? Sim, professor. Bom, então vejam, nós temos a primeira fase, você tem duas coisas. Na primeira fase você tem natalidade e mortalidade altas. Isso é muito comum, pessoal, em países periféricos, países pobres, países que não têm políticas públicas de prevenção à gravidez indesejada, por exemplo, né? Países que não têm uma educação formal que permita à sua população fazer o planejamento familiar, certo? Porque o que é o planejamento familiar? Você, por exemplo, vocês têm que idade? Eu acho que vocês devem ter em torno de 16, 15, né? Por aí. Digam aí pra mim se eu estou mentindo ou se eu estou diminuindo a idade. Digam aí pra mim. Tá entendendo? É isso mesmo, né? Então, acho que você já passou pela cabeça de vocês, né? Poxa, quando eu tiver mais velho, ou mais velho, eu quero ter filhos, mas eu quero ter só 1 ou 2, no máximo 3, né? Ou eu não quero ter filhos, eu não me vejo pronto ou pronta para ter filhos, para ser pai ou para ser mãe, né? Isso se chama planejamento familiar, né? Ou seja, você vai planejar como será a sua família mais na frente, certo? Então, hoje em dia, eu vejo muito acontecendo, as pessoas se casam muito cedo, né? Com 18 anos, 17, e muitas vezes se casam sem um planejamento familiar. E aí tem um filho logo com 18 anos, é mãe às vezes com 18 anos, não tem muitas vezes a maturidade, né? Então isso tudo envolve planejamento familiar, certo? Gravidez ser planejada e desejada, né? E se for indesejada, tentar viver bem com isso. Então, tudo isso é fruto também de uma educação, de políticas de educação que vem desde a escola, né? Que vem desde a escola, certo? Então, países que se apresentam no primeiro estágio de transição, eles têm natalidade e mortalidade altas. Caso, por exemplo, de muitos países africanos, países da África subsaariana, que é a África mais pobre, certo? Então, estes países, pela sua condição social e econômica,
inclusive de fome, grande parte da população passando necessidades alimentares básicas, né? Não apresentam uma taxa equilibrada. Então, a natalidade, nasce muita gente todos os anos e morre muita gente todos os anos. Consequentemente, a esperança de vida, ela acaba sendo baixa, certo? Então, era muito comum nos anos 80 você ter nos países africanos surtos de HIV, né? De AIDS, certo? Porque não havia uma conscientização, uma educação, mais uma vez falo esse termo, das pessoas em relação ao uso de preservativos, ao uso de métodos contraceptivos, de proteção mesmo para a sua saúde no ato sexual. E aí houve muitas epidemias vamos dizer assim, de HIV, de AIDS na África, né? Que chamou a atenção do mundo, certo? Então, assim, esta fase é típica de países periféricos, países muito pobres, em condições sociais e econômicas precárias, certo? Deu para compreender? Deu sim, professor. Ok. Então, olha só, pessoal, passando aqui o slide, né? Vocês devem estar vendo esse gráfico, né? Esses dois gráficos, certo? E aqui eu vou ampliar especificamente este, que é o que mostra como é esse esquema, né? Vejam, esse azulzinho é a natalidade, o verde é a mortalidade e o roxo é o balanço, né? O crescimento natural, o crescimento que nós podemos chamar também de crescimento vegetativo. Lembra que a gente falou desses dois conceitos? Crescimento relativo e crescimento absoluto, ou crescimento natural, que também podemos chamar de crescimento vegetativo, né? O crescimento natural é a diferença entre natalidade e mortalidade. O crescimento relativo é a diferença entre taxa de imigrantes que entram no seu país, aquelas pessoas que entram no seu país, menos aqueles que saem, né? De emigração, certo? Então, existem duas formas de haver o crescimento da população. Na fase 1, que é a que nós estamos falando, foquem nela aqui, a que está em cor vermelha, né? Você vê aqui, ó, a natalidade, ela é alta, e a mortalidade, ela é alta também, mas a mortalidade já começa a declinar, mas ainda é alta, altíssima, né? Certo? Na fase 2, você já tem uma queda da natalidade e um declínio também da mortalidade. Porém, ambas estão altas ainda para os padrões de equilíbrio demográfico. Ambas estão altas. Ó. A gente tem um saldo muito alto ainda de crescimento natural na fase 2. Olha aqui, ó, esse pico que se alcança na fase 2. Natalidade é alta, embora tenha caído um pouco, e a mortalidade, embora também tenha caído um pouco também, esse balanço ainda permite na fase 2 que ocorra um crescimento muito elevado na população, certo? Já na fase 3, sim, antes da fase 3, a fase 2 ela é típica de países em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele está passando por um processo, aprofundando esse processo da fase 2, né? Nós cada vez mais temos natalidades altas no Brasil. Cada vez menos a natalidade ela é significativa no Brasil. E também a mortalidade tem caído, né? Por conta de quê, pessoal? Vocês acham que a mortalidade ela está caindo nas últimas décadas no Brasil? Por qual motivo? A mortalidade tem caído, no caso contrário das doenças, né? Por causa do avanço dos tratamentos a certas doenças. Então, a mortalidade ela tem sido reduzida. Sem contabilizar, claro, o período da Covid, né? A Covid matou 600, tá quase em 600 mil mortes. Mas, tirando isso, a alimentação, o avanço
da medicina, né, nós temos que saber que, por exemplo, o SUS, embora o SUS tenha muitos defeitos, e eu não estou dizendo que o SUS é perfeito, longe disso, bem longe mesmo, mas o SUS é um sistema de saúde público que chega a todo mundo, né? Pelo menos as coisas básicas chegam. Se você estiver precisando de um médico, provavelmente no posto de saúde, no caso das principais cidades, você encontra. É claro que em cidades menores se torna mais difícil, né? Mas a política do SUS, ela é para todos, né? É um sistema de saúde pública para todos, certo? Ninguém precisa pagar para ter o tratamento que o SUS oferece, que é em muitos momentos precário, mas é o que, infelizmente, nós ainda temos, né? Vamos dizer assim, infelizmente por conta que não é de primeira linha em muitos casos, certo? Mas ainda é um sistema público. Se não fosse ele, nós teríamos que pagar, e nem todas as pessoas podem pagar, né, por um plano de saúde, certo? E nós temos visto aí na CPI da Covid que nem todas as redes privadas de saúde estão bem intencionadas, né, com os pacientes. Você vê que o caso da Prevent Senior, quem está acompanhando aí a CPI, eles fizeram testes, estavam fazendo testes em pessoas sem dizer para elas do risco, né, com o uso de medicamentos supostamente para curar a Covid, né, para tratar da Covid, ivermectina e tal, aqueles medicamentos que o presidente divulgava. Então eles estavam fazendo testes como se estivessem fazendo testes em ratos, né, sem que as pessoas soubessem, certo? Então isso foi um experimento, não foi nem um teste, foi um experimento, certo? Então a gente sabe que as redes privadas também têm esse lado. Então não é todo mundo que tem um acesso a planos de saúde. E quem não tem plano de saúde, quem não tem, se não tivesse o SUS, como é que ficaria, né? Morreria, iria procurar tratamentos que não sejam eficazes, provavelmente, né? Seria este o cenário. Bom, então o SUS ele tem a sua importância social para todos nós, né? O avanço da vacinação no Brasil foi produzido, por exemplo, a nossa vacina foi produzida pelo Butantan, que é SUS também, né? Então, ou seja, SUS é muito importante, por mais que tenha defeitos, por mais que tenha precariedades, mas é muito importante para todos, certo? Então, a segunda fase, nós temos natalidade em queda, assim como a mortalidade. Porém, o crescimento vegetativo ainda é alto, certo? Então, nós temos neste cenário, repito, como exemplo, os países em desenvolvimento, tá? Os países emergentes. O Brasil, como eu falei, está aprofundando a sua fase 2, certo? Na fase 3, na terceira, observem o gráfico, na fase 3, ó, a parte aqui de cima, o primeiro gráfico, ele já tem uma proximidade muito maior entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, na fase 3, acentua-se o processo iniciado na fase 2, com as taxas de mortalidade e natalidade em declínio, em queda, certo? Equilibrando-se, estando mais próximas de um equilíbrio, certo? Estando mais próximas de um equilíbrio. Pessoal, vocês têm alguma pergunta a fazer? Querem comentar algo? Eu estou falando muito, né? Mas vocês têm alguma pergunta a fazer? Bom, todos calados, né? Acho que não. Na fase 3, você vai ter como exemplos os países que hoje podemos considerar como desenvolvidos,
né? Países, por exemplo, da Europa Ocidental, países da América Anglo-Saxônica. Quais são os dois países, pessoal, segundo ano do ensino médio, quais são os dois países que fazem parte da América Anglo-Saxônica? E aí, Adriana, quais são os dois países que fazem parte da América Anglo-Saxônica? Exato, Murilo. Exato. Isso, muito bem. Por que nós chamamos de América Anglo-Saxônica? Porque a colonização foi inglesa, né? Anglo-saxônica. E com isso, o idioma destes países oficialmente é o inglês. No caso do Canadá, ainda tem uma parte que fala francês, principalmente a província de Quebec, que quer ser, inclusive, independente do Canadá, né? Então, esses dois países, eles são destaque na América, né? Por causa do seu desenvolvimento e da sua riqueza, da sua produção econômica, certo? Então, Estados Unidos e Canadá são os dois países, sim, que fazem parte da América Anglo-Saxônica. Os demais, a grande maioria, faz parte aí da América Latina, né? Latina porque teve colonização portuguesa, espanhola, né? Em alguns casos francesa, e que tem idiomas oficiais latinos, né? De línguas latinas, né? Melhor dizendo, português, que é o nosso caso, espanhol e francês, certo? Então vamos lá. A terceira fase, como vocês conseguem observar aqui em amarelo, né, no gráfico, ela aponta para uma tendência de queda ainda mais acentuada, né? Então a transição que começou lá na fase 1, ela vai se consolidar na fase 3, né? Coincide também, vamos dizer assim, com o aumento da esperança de vida, com o envelhecimento populacional, certo? O que é isso? As pessoas começam a ter mais esperança de viverem mais devido às condições que o país oferece. Condições de saúde, né? Condições de renda, condições de cidadania, certo? Então nós temos todo um conjunto de benefícios sociais provenientes, digamos assim, do desenvolvimento desses países que estão na terceira fase, tá? Principalmente aí o caso, mais uma vez, da América Anglo-Saxônica e da da Europa Ocidental, países da Europa Ocidental, né? Qual é o efeito colateral disto? É que começa a existir uma escassez de mão de obra, né? Em alguns setores. Então eu citei na semana passada o caso de Portugal. Eu até dei uma dica de filme para vocês. E aí estive em Lisboa e me lembrei de você, que é um filme que trata de um brasileiro que vai para Portugal tentar a vida trabalhando por lá, né? Então ele pega empregos que não são aqueles empregos que os portugueses nativos mesmo, eles querem trabalhar, né? São empregos, digamos, de uma qualificação menor e de uma reputação também menor para a sociedade portuguesa, né? Então os brasileiros muitas vezes acabam assumindo esses empregos por escassez mesmo de mão de obra daqueles países, né? Então eles incentivam a imigração profissional, tá certo? Ok, gente? Então a terceira fase ela coincide com a estabilização, ou no caso algo muito próximo disso, certo? E aí nós temos esses exemplos de países desenvolvidos, ok? Querem comentar algo que não ficou claro? Não. Pronto, pessoal, tá certo. Então eu vou, no caso, esse conteúdo ele termina aqui, certo? Eu vou parar aqui a gravação.